Pessoal, o grande jornalista aí, muito conhecido principalmente pela direita, um dos poucos jornalistas que ainda se pode confiar aqui no Brasil, o Thiago Pavinato, fez um vídeo falando sobre a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser embaixador de Donald Trump no Brasil. Seria esse aí, né, uma trama ali junto com o seu pai, o Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo para poder ficar nos Estados Unidos e ninguém estaria sabendo disso? Seria essa uma estratégia para conseguir tirar de vez essa ditadura aqui do Brasil? Vamos conferir aqui comigo, deixa teu like e se inscreva no canal. Depois você vai comentar aqui abaixo o que você acha disso tudo. Já imaginou o Eduardo Bolsonaro sendo embaixador do Trump no Brasil? Será que depois disso o Moraes, essa turma do STF aí, teria coragem de ir para cima do Eduardo Bolsonaro? Vamos lá, vamos conferir aqui junto comigo, aqui no canal do Pavivi, né? Ou do Thiago Pavinato, canal Sem Mimimi, o canal do Pavivi, deixando aqui claro os créditos. Esta pergunta: se Trump, concedido o asilo político ao Eduardo Bolsonaro, pode colocá-lo como embaixador dos Estados Unidos no Brasil? Porque na Inglaterra, eu sei, dos Estados Unidos eu não sei como funciona. Lá, por exemplo, o primeiro-ministro, ele pode contratar uma pessoa de qualquer nacionalidade para ser ministro da Fazenda, por exemplo. Professor, muita gente aqui no nosso chat, aliás, o que eu recebi e-mail de hater ontem, porque eu chamei de corno e o outro lá eu falei que era pior do que puta, você não tem ideia, uma coisa louca. Mas aqui muita gente no chat está perguntando o seguinte: Eduardo Bolsonaro vai ser nosso embaixador nos Estados Unidos. Não, nosso não é, o embaixador dos Estados Unidos é quem coloca o governo brasileiro. Mas muita gente tem dúvida, eu percebo aqui, quanto a esta pergunta: se Trump, concedido o asilo político ao Eduardo Bolsonaro, pode colocá-lo como embaixador dos Estados Unidos no Brasil? Porque na Inglaterra, eu sei, dos Estados Unidos eu não sei como funciona. Lá, por exemplo, o primeiro-ministro, ele pode contratar uma pessoa de qualquer nacionalidade para ser ministro da Fazenda, por exemplo. É como se fosse um CFO que ele estivesse contratando. Isso é possível nos Estados Unidos, o senhor saberia dizer? Eu não sei precisamente dos Estados Unidos, mas na hierarquia dos cargos diplomáticos existe o consulado honorário. Quem é o consulado honorário? É qualquer cidadão do país com o qual você está se relacionando, que pode ser convidado para fazer uma representação. Está dentro da escala, está dentro do organograma, está dentro da hierarquia, inclusive. Ele não tem a importância que tem aqueles que são embaixadores e cônsules do país, são originários, fizeram ou por concurso, ou por sistema de seleção, qualquer que seja, mas está na escala. Ou seja, ele pode receber, sim, um título honorário e exercer funções do governo americano. Ele pode ter isso. A questão é se ele receber... Rapaz, olha que interessante. Não sabia dessa possibilidade de que o Trump, lá, né, poderia indicar um brasileiro para ser embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, pelo menos por um período ali de forma estratégica. Se isso acontecer, muita coisa vai mudar. Vamos lá, vamos continuar acompanhando aqui, prestando bastante atenção para a gente ficar por dentro dessa informação. Receberia a imunidade que seria dada para a autoridade americana. Aí teria esse problema. Pois é. Vamos imaginar que dê para ele ser um adido, embaixador, cônsul, alguma coisa, aí ele vem para o Brasil. Ele vai gozar da mesma imunidade que o corpo diplomático, ou seja, se ele tiver um passaporte americano e estiver aqui, por ele ser brasileiro, ele poderá sofrer sanções? Sim, porque ele teria que ou renunciar a um ao outro, a outra cidadania. Porque no caso, para exercer um cargo como uma autoridade americana, ele não poderia ser um cidadão brasileiro usufruindo do direito brasileiro. Então ele teria que fazer a renúncia, né? Seria o mais provável. Agora, independentemente disso, se porventura ele assume um cargo norte-americano e viria para cá, para o Brasil, recebendo a imunidade, dentro da Convenção de Viena de 61 e 63, o governo que acredita um governo exterior para dar uma representação no país, ele não precisa dar o reconhecimento. E se porventura a autoridade estiver aqui e receber esse reconhecimento por alguma razão que o seja, ele pode simplesmente cancelar o reconhecimento sem necessidade justificativa, sendo obrigado apenas a dar uma segurança no traslado para fora do país, porque tanto tempo é dado, por exemplo, normalmente 24, 48 horas que sejam, se nas 48 horas ele não se retirar, a partir daí ele se torna persona não grata, podendo incorrer na legislação brasileira e ser punido tal qual um ilegal. Essa que seria a questão. Da minha perspectiva, eu acho que o mais importante seria o Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos se tornando a principal ponte das denúncias do que está acontecendo aqui no Brasil por uma razão simples. O Eduardo Bolsonaro, por ele ser quem ele é, ele não é um parlamentar. Ele é de uma família que marcou um momento da história do Brasil e ele é reconhecido internacionalmente nessas circunstâncias, independentemente de pessoas que gostam ou não dele. Ele é dessa forma e ele é visto dessa maneira. Ele tem relações próximas e pessoais com autoridades. Autoridades que, para se ter acesso, passaria por um processo muito longo, muito lento. Ele pode simplesmente bater nas costas do filho do Trump e falar: eu preciso falar com teu pai. Essa aí é a diferença que muitas pessoas não entendem, tá? Que às vezes a pessoa fica: mas Eduardo Bolsonaro é só um deputado,
deputado, é só um político. Não, ele não é só um político igual os demais. Ele é filho de Jair Bolsonaro. Isso tem um peso muito grande. Igual quando se fala da Michelle Bolsonaro se candidatar à presidência. Ela não é só a esposa de Jair Bolsonaro. Ela é uma parceira, ela é da família. O Bolsonaro é parceiro, é da família, é filho. Então tem um impacto muito grande. As pessoas não entendem essas coisas, entendeu? Tem um impacto muito grande tudo isso aí. É tanto que vocês viram que o Donald Trump, num evento tão grande lá nos Estados Unidos, onde tinha ali a presença de várias pessoas importantes, ele parou a câmera focada em Eduardo Bolsonaro para falar com o Eduardo Bolsonaro e ainda mandar um abraço ali para o Jair Bolsonaro e elogiando a família de Jair Bolsonaro. Então, aqui no Brasil, a esquerda quer menosprezar tudo isso, mas eles não entendem a importância que tem Eduardo Bolsonaro estando lá nos Estados Unidos e tendo esse contato com pessoas ligadas ao Trump e até diretamente com Donald Trump. E mais do que isso, né? Professor, um minuto, só um parênteses do que o senhor está falando que é tão importante. O Eduardo Bolsonaro fez parte da Comissão Parlamentar Internacional do país. Ou seja, ele tem total direito de nos representar lá nos Estados Unidos enquanto parlamentar. Não, e tem mais um detalhe. E agora ele está licenciado. Ele está licenciado. A pergunta seria, é importante ele estar aqui comandando a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Não. O que é importante é que haja alguém que esteja acordado e cumpra a determinação de botar os acordos do Brasil. E foi a o que a gente China falou. É o mais importante. Aquela frase do Eduardo Bolsonaro faz muito sentido. No Brasil não existem mais instrumentos contra o Alexandre de Moraes. Essa é a questão. E se ele estiver aqui, ele vai ser preso. Aquilo que o Bela falou, muito Bela, que percepção genial. Eles querem exatamente tentar prejudicar a possibilidade dele pedir um asilo, porque vão dizer, não, olha, a prova de que ele não é um perseguido político, que ele continua com o passaporte dele. Mas ele aqui no Brasil, se ele tiver uma unha encravada, vão dizer que ele está contaminando o chão e vão prendê-lo. Por qual razão? Porque tudo é motivo para persegui-lo ou perseguir a direita no Brasil. Ele em especial, porque ele é filho do Bolsonaro. E ele representa todo um combate que foi feito a uma estrada que precisava ser reconstruída ou extinta, que era a estrada do nosso sistema político. Eles representavam isso, que esse é o significado do Bolsonaro. Sabe quem está nos assistindo? Sabe quem está nos assistindo? Barroso. Eduardo Bolsonaro. Que bom. Ele mandou um superchat aqui pra gente, eu vou ler. Agradeço o apoio e a análise está certa. Tenho recebido muito, mas muito apoio. Graças a Deus, venceremos. Agradeço aí a audiência do nosso sempre deputado Eduardo Bolsonaro. E se quiser participar conosco, vocês sabem, a Revista Oeste está sempre de portas abertas. Arthur, quer fazer algum comentário? Eu preciso entrar com o... Mas é só para eu concluir uma coisinha de nada. Por exemplo, é importante que ele faça o que ele está fazendo por uma razão simples, Pavinato. Porque será a maneira de você ter acesso direto às denúncias. E ele não pode correr o risco de estar aqui no Brasil. Esse é o ponto-chave. Se ele vem para o Brasil, ele será anulado. E aí tem um problema da simbologia. Ele não precisa, da minha perspectiva, se preocupar com a chincalha e com xingamentos de que ele possa ser covarde ou frouxo. Isso é conversa de quem não tem o que falar. A verdade é que as pessoas da esquerda ficam falando, você é frouxo, você é medroso, você é fraco. Claro, para eles é fácil. Não tá tendo perseguição contra ninguém da esquerda, para eles é fácil falar. O Janones fez a rachadinha lá, vai lá, pede para poder fazer um acordo e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A vida para eles está perfeita. Para essa turma da esquerda, da política da esquerda aí, para eles a vida tá perfeita. Eles podem fazer o que for e ter alguém ali passando a mãozinha na cabeça deles. Tá bom, filho, vai lá, vou te dar uma nova chance. Agora, para quem é político da direita, que tá sofrendo essa perseguição, olha o caso da Débora. Foi lá, escreveu, perdeu o mané lá com batom, 14 anos de prisão, sendo que a mulher já tá lá detida há 2 anos. Não tá nada fácil a vida de quem é da direita. E para combater essa turma estando dentro do Brasil é muito difícil. Porque quando você faz alguma coisa aqui para tentar combater, eles vão lá e te prendem e te calam. E aí? Como é que você vai fazer? É muito difícil. Como é que você vai fazer alguma coisa dentro da casa do teu inimigo? Cercado ali de inimigos ali. É muito difícil. Qual razão? Porque as mensagens e a simbologia das mensagens vão estar sempre contaminadas. Quem foi que deu essa palhaçada do Bananinha? Foi um erro do general Mourão, que não poderia ter falado a bobagem que falou. Por quê? Porque não tinha assessoria de imprensa e disse, ele quis dizer o seguinte, é porque o nome dele é muito forte. Se ele tivesse qualquer nome, por acaso ele falou Bananinha. A esquerda pegou a bobagem que foi falada naquele momento e criou um achincalhe a ele. Ele não precisa se preocupar com isso. Não tem porquê. Porque o que interessa é o resultado final. E ele está trabalhando com transparência. Tanto que ele renunciou à remuneração, porque ele pediu um afastamento, uma licença não remunerada. Então ele não precisa se preocupar com nada disso. É dar continuidade ao planejamento estratégico, como o Marcelo Bela falou. É uma questão de estratégia contra estratégia. E não tem como recuar mais. Esse é o ponto. Olha, eu quero só reafirmar aqui, as portas sempre estão abertas. Quem não viu a entrevista do Jair Bolsonaro e o Eduardo no Oeste Sem Filtro esta semana, veja, fica disponível aqui no canal da Revista Oeste. É uma entrevista muito esclarecedora e, repito, as portas da Revista Oeste, inclusive do Faroeste, sempre estão abertas. Família, tem um rápido comentário e uma pergunta no final, né? O comentário é o seguinte: jantares, convescotes, regabofes em Brasília são comuns.
Rega o quê, meu amor? Rega bofs. Rega bofe. Ah, eu quero com isso. Exatamente. Rega bofs. Adoro rega bofs. Só que esse jantar... Como você rega o bofe é o que agora é o de tchau. Pode ser. Esse tem um simbolismo muito grande. O jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Oficialmente, qual foi o motivo do jantar? Homenagem ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que teve como missão, durante o mandato dele como presidente do Senado, barrar todo o processo de impeachment contra ministros do Supremo, em especial o Alexandre de Moraes. Estiveram presentes ao jantar o presidente novo do Senado, Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Malta, que perceberam na homenagem qual é o caminho que o Supremo quer que se percorra. Você tá falando, deixa eu colocar as ideias em ordem. Alexandre, Mota e Alcolumbre. Isso. Aí você falou, homenagem, é isso? Eu estou um pouco surdo. Deixa eu ser processado, professor. Este ponto está me matando. Ó, só para avisar, professor Suano, Eduardo disse, professor, a análise do professor Suano está perfeita. Obrigado. Bom, parabéns. Não, nós estamos preocupados em que a gente ganhe esse processo, porque nós estamos do lado da verdade e da dignidade. É só isso, não estou preocupado com mais Mas nada. vamos lá, Só para concluir. muito. Não, tem problema. Então Então, você está falando palavras difíceis. Igual mineiro, a homenagem ao Pacheco, portanto, ficou claro, né? O Alcolumbre, você que está no lugar do Pacheco, siga o mesmo caminho. É esse o recado. Agora, só para concluir, é uma pergunta, é uma mera curiosidade de alguém que fica pensando em dinheiro o tempo inteiro, que é o meu caso, contas públicas e tal. Quem pagou esse jantar? Ele foi na casa do Alexandre de Moraes. Eu imagino a seguinte cena. Para receber 40 pessoas, ele contratou um buffet, certo? Você não colocou a cozinheira dele, se é que ele tem, para cozinhar para 40 pessoas. Será que ele vasculhou a vida da cozinheira pelo TSE? Ah, bom, não sei. Vamos lá. Será que tem provadores de veneno na casa do Alexandre de Moraes? Boa pergunta. Boas perguntas. Não, são boas perguntas. Assim, quanto será que custou isso? Assim, R$1.000 por cabeça, um chute baixo? Isso aí. Então vamos arredondar. R$40.000 custou esse jantar. Eu chuto que cada convidado teve direito a comer meia dúzia de ovos. Enfim, então dobrou o preço do jantar. Se teve café no final, então triplo. Caraca, Mas vamos lá, se teve continua ovo sua e pergunta. café, o negócio foi chique. Você começou falando da homenagem atroz que Isso. foi feita, a homenagem atroz. Aí o jantar, quanto custou, quem pagou? Exatamente. Você ia continuar? Não, isso aí conclui o seguinte: o valor é alto, de qualquer forma. Minha curiosidade, ele tem alguma verba do Supremo? Acho que não, mas foi uma coisa particular dele. Puxa, pra quem ganha R$46.000 por mês, que paga. Todo mundo sabe que no Brasil, a lei proíbe. Mas o STF autoriza que mulheres, amantes, maridos, companheiros, companheiras, filhos e filhas podem advogar, inclusive na vara dos pais e das mães, né, no gabinete deles. E vale lembrar que o escritório Bart de Moraes, não, desculpem aos gaúchos, Bart de Moraes, que é o escritório da mulher do Alexandre e do filho dele, da descrição do site do escritório, está especializado em tribunais superiores. Não tem muito dinheiro. Então, assim, Tá é uma explicado deferência. o jantar. Agora, eu pergunto, uma vez que o Brasil está nesta balbúrdia, o fato jurídico dado pelo Toffoli para anular tudo quanto Palocci já está configuradíssimo. O PGR estava na casa do Moraes. Então, não há que se fala, tudo que se julgar daí para frente, tudo que o Moraes julgar com base em pedido do PGR é nulo, segundo o próprio STF. Isso... Eu fiz até um vídeo sobre esse jantar na casa do Alexandre de Moraes e falando assim, poxa, é realmente algo muito estranho. Como é que pode ter tantas pessoas ligadas aí a toda essa questão do 8 de janeiro e também, né, de Jair Bolsonaro, do julgamento de Bolsonaro? Como é que pode ter tantas pessoas ligadas a esses assuntos participando de um jantar? E ainda estando ali presidentes da Câmara e também presidente do Senado, né? Ex-presidente de Câmara, Senado. Rapaz, é uma situação extremamente complicada. Vice-presidente da República também estando ali, que é uma pessoa que também tem interesse, né, na prisão de Bolsonaro, que era o caso do Alckmin. Essas questões deixam a gente com a pulga atrás da orelha. A gente não pode afirmar nada para não ser preso, mas a gente tem o direito, pelo menos, da dúvida. Ou está proibido ter o direito da dúvida no Brasil? Quer dizer, não sei. Melhor ficar quieto. Para quem acredita no direito, como a Ana Paula. Eu não acredito. Eu acho que já enfiaram o direito no meio do cofre e não pensam em abrir tão cedo. Aí eu te pergunto, quando nós somos advogados, porque a esposa e o filho dele são advogados, a gente tem um código de ética. Tem um código de ética. Tem um estatuto da OAB. E existe uma coisa chamada advocacia administrativa, que é proibido. Aí eu pergunto até, se foram filho e mulher que ganham muito dinheiro no escritório, muito dinheiro. Marcelo Bela, você não tem noção. Um dia eu ainda vou ter coragem para falar quanto, mas ganham muito dinheiro. Eu já falei que era muito dinheiro. Se eles estão financiando isso, é uma espécie de advocacia administrativa. Aí eu pergunto, cadê a OAB? Essa pergunta ela é boa, porque ela traz uma série de implicações sérias. Uma série de implicações sérias. Outra para mim, o LID do Dória. O LID para mim é pura advocacia administrativa, de lobby não tem nada. Mas agora, o Dória não é advogado, ele é publicitário. A Viviane Bart de Moraes e o Alexandrinho de Moraes, o Alexandre Bart de Moraes são advogados. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Tá aí o ótimo conteúdo do Thiago Pavinato, ali do pessoal, né, da Revista Oeste, né, ali sobre o Faroeste, né, que é o programa que eu assisto todos os dias. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Olha, seria uma estratégia muito legal. Agora, como foi explicado ali,
para Eduardo Bolsonaro se tornar o embaixador de Trump no Brasil, ele teria que renunciar à sua cidadania brasileira. Acho que não vai acontecer, né? Coisa que não vai acontecer devido a Eduardo Bolsonaro ser forte aqui na política e também ele querer, né, claro, assim como todos nós da direita, a volta de Bolsonaro à presidência da República. Mas pode existir outros cargos que o Eduardo Bolsonaro pode exercer, ou mesmo que não exerça nenhum cargo, essa aliança com Donald Trump e tendo a liberdade de poder passar documentos para Trump, com provas e tudo mais do que está acontecendo no Brasil, é extremamente importante ali a estadia dele nos Estados Unidos, tá? Comenta aqui abaixo o que você achou e assista aí mais uns vídeos aqui na tela final do nosso canal. Tamo junto, forte abraço, até a próxima.